Fala pessoal, meu nome é Paulo Moreira, eu sou engenheiro civil, estou cursando agora pós-graduação em Planejamento, Gestão e Controle pelo UFRJ. Vim através dessa videoaula falar um pouco sobre orçamento, né? Planejamento, Gestão, Controle de Obra e Orçamento. Mas como eu tive essa ideia? Estava conversando com um amigo que é estagiário de engenharia civil e ele veio me perguntar o que era BDI. Que na empresa dele todo mundo falava BDI com muita propriedade, mas quando ele perguntava o que era, o pessoal enrolava, não sabia muito bem o que era, falava umas abobrinhas, umas coisas que não convencia, e ele veio falar: pô Paulo, todo mundo fala BDI, mas o que é o BDI? E aí, com a pergunta dele eu tive uma ideia. Vou compartilhar um pouco do meu conhecimento que eu adquiri tanto trabalhando com a parte orçamentária. Eu trabalhei algum tempo com orçamento, controle, planejamento de obra. E antes mesmo de eu entrar na engenharia civil, eu já trabalhava com obra e me ajudou a minha vivência em campo. Junto com a minha graduação e minha pós-graduação, me ajudou muito a abrir um pouco o leque. Lógico, falta muito conhecimento ainda. Eu acho que a gente tem que sempre estar buscando conhecimento, mas eu acredito que alguma coisa eu já posso estar compartilhando e ajudando quem tem essas dúvidas, quem está iniciando agora. Ou às vezes o cara é mais cascudo, mas falta um pouco da parte didática. Vamos lá. BDI. BDI, eu poderia responder para ele que BDI é simplesmente benefícios e despesas indiretos. Porém, isso não responde nada, né? Pô, o que é BDI? Não, BDI é benefícios e despesas indiretos. Não responde nada. Tá. O que é o BDI realmente? É um valor, é uma taxa que você adiciona ao teu custo de obra e nele está incluso diversos fatores. Por exemplo, taxa de administração central, taxa de risco de empreendimento, taxa de custo financeiro, taxa de tributos federais, tributos municipais, taxa de despesas de comercialização, lucro, ou se você quiser falar de forma bonita, remuneração líquida. Então o BDI inclui todos esses itens que eu falei e agora eu vou abrir um pouquinho ele. Vamos começar pelos tributos, que é o que mais onera, assim, que onera significativamente a tua obra. Pelos tributos federais, eu tenho PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Começando agora de trás para frente. IRPJ é o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Ele é uma taxa que no meu BDI eu vou colocar ele como 1,2%. É o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Depois eu tenho CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Ou seja, eu tenho lucro, eu pago imposto de renda sobre o meu lucro e eu ainda tenho que pagar contribuição social. Então aí a gente começa a ver por que o empreendimento no Brasil é tão caro. A gente tem vários fatores que oneram significantemente a obra. COFINS. COFINS é a contribuição para financiamento da Seguridade Social. COFINS 3%. COFINS 3%, CSLL 1%, IRPJ 1,2% e por último o PIS 0,65%, que é o Programa de Integração Social. Então, olha quantos impostos, tributos federais eu tenho na formação do meu BDI. E esses tributos eu tenho que incluir no meu cálculo de custo para eu conseguir chegar ao meu preço de venda. Eu vou falar mais à frente também, provavelmente não nessa videoaula, mas numa outra videoaula eu vou estar chegando ao preço de venda. Falei dos tributos federais, vamos para os tributos municipais. De forma geral, eu tenho o ISS como tributo municipal, que é o Imposto sobre Serviço. Mas aí tem um pulo do gato, que muita empresa não entende como a concorrente consegue chegar a um valor e ele, por mais que ele faça cálculo, não chega naquela porcentagem. Qual é o pulo do gato aí? O governo permite que alguns materiais sejam desonerados do ISS. Por quê? Porque ele entende que você já pagou aquele imposto embutido no valor do produto. O fabricante daquele produto pagou o ISS, então se você estiver pagando novamente, você vai ser bitributado. Então não é algo razoável. E o que a gente pode desonerar, que a gente pode deduzir do ISS na construção civil?
cimento, areia, concreto, material de pintura, material de revestimento, esquadrias, vidros, material de hidráulica, material de elétrica, ou seja, de forma geral, todos os insumos que fazem a composição direta da obra, ou seja, que estão agregados à obra. Porém, madeirite, barracão, perna de três, sarrafo, esses itens já não entram nos meus valores dedutíveis. Eu tenho que incorporar eles ao meu ISS. Então, se você fizer uma continha rápida, você vai chegar a uma média aí, de forma geral, você vai chegar a uma média que 40% da tua obra é de material que pode ser agregado à obra. 40% do valor da obra é de material que faz parte da obra, de forma propriamente dita, e 60% não, 60% faz parte da mão de obra. Então o teu ISS você vai pagar apenas sobre a tua mão de obra e produtos que não são dedutíveis, que fazem uma composição aí geralmente em torno de 60% do teu empreendimento. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos ISS de 3%. Se eu considerar que 3% vai incidir apenas sobre 60% da minha obra, eu tenho que o meu ISS na verdade não é 3%, ele é 1,8% do total do custo da minha obra. Por quê? Porque 60% de 3% equivale a 1,8%. Então, de ISS eu tenho 1,8%. E aí, se você não se ater a esse detalhe e pagar os 3%, provavelmente você não vai ter margem para competir com o concorrente que está mais atento. Então, gente, dica importante na composição de custo, se você quiser ser um bom orçamentista, tente entender os teus tributos, o que você realmente tem que pagar para o governo e o que você não tem que pagar. Porque se você emitir uma DARF para o governo com um valor acima do que você deve pagar, o governo só vai agradecer, vai chegar para você, dar um tapinha nas costas e falar, pô, muito obrigado. Na dúvida, procure um contador de confiança que ele vai poder te orientar. Vou falar agora da administração central da empresa. A administração central é um custo que a empresa tem, e esse custo deve ser embutido no valor do BDI. Se a tua empresa tem uma obra, ou seja, ela tem uma administração para apenas uma obra, ela vai ter um custo administrativo muito grande. Se a tua empresa tiver 3 obras e apenas uma administração central, ela já vai ter um custo administrativo menor. De forma geral, quanto maior o número de empreendimentos que eu estou gerindo ao mesmo tempo, apesar de eu precisar de mais gente na minha administração, acaba que o meu custo por obra fica reduzido. Então, outro item que você pode não estar chegando no valor do teu concorrente, ele tem uma administração mais enxuta e ele tem um maior número de obras ocorrendo simultaneamente. E no teu caso, você tem uma obra e com uma administração central e o teu custo administrativo é muito alto. Depois eu vou abrir também um pouco mais sobre esse item para falar dos encargos, o que entra naquele item, o que você deve considerar. Taxa de risco do empreendimento. O nome propriamente já diz. Qual é a colaboração, qual é o risco que eu tenho daquele empreendimento não ir para frente, não dar certo, acontecer alguma falha estrutural, uma falha mecânica, algum problema de atraso de obra. Quanto maior, vamos supor que eu vou construir um empreendimento no deserto do Saara. O risco é muito grande. Eu construir um outro empreendimento na zona sul do Rio de Janeiro. O meu risco já é um pouco menor. Então, dependendo do teu risco, você vai ter que incluir um valor de BDI que vai influenciar diretamente no seu preço de venda. Obra com risco alto, de forma geral, o teu preço de venda vai ser um pouco mais elevado. Obra com risco baixo, de forma geral, o teu preço de venda vai ser um pouco menor. Falei de tributo municipal, tributo federal, administração central, taxa de risco do empreendimento, custo financeiro. O teu dinheiro, o capital da empresa, ele tem um custo. E qual é o custo? A gente pode associar ele à inflação, por exemplo. O capital ele desvaloriza ao longo dos anos. Hoje o poder de compra de R$10 é muito inferior ao poder de compra de R$10 há 10 anos atrás. Então, conforme os anos vão passando, vai incidindo uma inflação em cima do capital e o dinheiro vai perdendo poder de compra. E outra forma também
Imagina que eu tenho um capital e eu quero decidir se eu vou investir no empreendimento ou se eu vou investir em outros tipos de rendimento. Que outros tipos? Eu posso chegar para o gerente do banco e pedir para ele uma carteira de investimento com LCI, LCA, CDB, ações, Tesouro Direto, enfim. Uma série de rendimento, e ele, associando aquele meu capital, vai me falar, por exemplo, que consegue um rendimento aí de 1% ao mês. Algo meio utópico, mas 1% ao mês. Será que vale a pena eu investir naquele empreendimento? O retorno que ele vai me dar é maior, significativamente, do que o retorno que o meu banco vai me dar? Então, eu tenho que ver quais são as outras formas de rendimento e atrelar também um valor razoável, incluindo a inflação e o rendimento que eu poderia ter numa outra forma de operação, uma outra operação de investimento. Então, dentro da minha taxa de custo financeiro, eu tenho que ter essas variáveis associadas para eu conseguir chegar a um valor final de BDI. Taxas de despesa de comercialização, isso é muito importante. Na minha obra, eu vou colocar um mega stand com 10 corretores andando, ou eu vou colocar um stand pequeno com 2 corretores? Qual é a necessidade da minha obra para o local? Estou com dificuldade de vender o meu empreendimento? Estou com facilidade? A região é boa? A região é ruim? E dependendo de como for o teu empreendimento, do local e de diversos fatores, você vai ter que saber qual é o teu custo da tua comercialização. E aí entra taxa de corretagem, custo com stand, panfletagem, divulgação por meios, rádio, televisão, internet. Você vai colocar aquele pessoal com a bandeirinha para um lado e para o outro, entregando panfleto. Apesar de eu achar que panfletagem e bandeirinha, além de cafona, você é ecologicamente errado, né? Ficar distribuindo papel, aí você pega o papel, joga no destino do carro, depois joga aquela coisa fora. Então, no teu empreendimento, evite fazer esse tipo de propaganda, pelo amor de Deus. Hoje a gente tem a internet aí que atinge muito mais gente de forma muito mais eficaz. E, por último, a remuneração líquida da empresa. A remuneração líquida da empresa, ou o lucro, é uma taxa, um percentual que você tem que incluir também no teu BDI. A fórmula do BDI é essa daqui. I, taxa de administração central. R, taxa de risco do empreendimento. CF, taxa de custo financeiro. Observação, estou falando tudo em taxa. TF, taxa de tributos federais. TM, taxa de tributos municipais. C, taxa de despesas de comercialização. L, lucro. E todos esses fatores compõem o BDI. O lucro em obras de edificação, de forma geral, logicamente que varia com o aquecimento do mercado e a situação do país, né? De forma geral, varia de 4,5% a 20%. As obras de infraestrutura têm uma variação um pouco diferente. Elas vão variar de 5% até 15% mais ou menos. Então, não é via de regra, é uma estimativa que você encontra no mercado, mas nada impede de você trabalhar com lucro um pouco maior ou um pouco menor. Você tem que avaliar o mercado e saber o que você está fazendo para direcionar, porque não adianta também você produzir e ficar com o teu capital encalhado, né? Você tem que girar aquele capital, você tem que botar ele para vender. Às vezes é mais importante diminuir um pouquinho o teu lucro e ter uma saída rápida, né, das tuas vendas. Bom, pessoal, fiz um apanhado rápido aqui do que é o BDI, do que compõe o BDI. Logicamente, essa videoaula vai sanar muitas dúvidas. Quando alguém te perguntar o que é BDI, você vai conseguir dar uma ampla resposta. Não vai, se você responder simplesmente, depois dessa aula, você responder simplesmente que BDI é benefícios e despesas indiretas, tá cortado, tá fora. Vamos divulgar o conhecimento, vamos compartilhar o conhecimento para a gente produzir um país melhor, né? Logicamente, com essa aula você não vai virar um expert em orçamento. Tem muita coisa ainda que a gente tem que conversar, que a gente vai falar, para começar a criar um caminho crítico aí. Mas, de certa forma, eu acredito que eu consegui sanar boa parte das dúvidas relativas ao BDI.
Então até a próxima. Brasil.